Então hoje, meus irmãos, nós estamos encaminhando aí para o penúltimo capítulo desse santo livro. E por causa desse livro nós estamos sendo atormentados toda semana com tribulação e problema que aparece. Não sei porquê, só desconfio que é mão do capeta. Mas a palavra que a gente tem para ler hoje está no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, aonde São Paulo, no auge da glória dele, São Paulo ele sorta esse versículo aqui, que pouquíssimos santos na igreja tiveram coragem de falar ele para si mesmo. São Paulo ele vai dizer assim no versículo 19 e 20: estou pregado à cruz de Cristo. O que São Paulo quis dizer aqui? Pregado à cruz de Cristo é pregado com ele, é unido a ele. São Paulo ele queria dizer isso no auge da glória dele, de tantas viagens que ele fez, um homem que viveu errante. Ele fala, eu estou pregado à cruz de Cristo. Aí ele diz novamente, no versículo 20: eu vivo, mas já não sou eu. Como se ele estivesse falando, eu estou aqui, mas não é mais eu que estou aqui. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que São Paulo vai falar. Ele vive, mas já não é ele que está vivendo. É Cristo que vive nele. Guardado, não é isso que Jesus fala no Evangelho de São Lucas? Se vocês abrirem o coração de vocês, eu vou vir e vou fazer morada dentro. Em outra passagem do Evangelho ele vai falar, o reino de Deus está no seu coração. Por quê? Porque uma pessoa ela é entregue totalmente a Cristo, já ela não vive mais. É Cristo que começa a viver nela e a agir nela. A bondade, a caridade em pessoa, a verdade em pessoa começa a viver nela. Tanto é que ele fala, a minha vida presente na minha carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora sim, gente, por que eu peguei essa passagem? Porque se São Paulo tem coragem de dizer que já não é ele mais que vive, é Cristo que vive nele, isso é, como ele disse, na fé. É aquela fé que ele tem, que Jesus fala, se for do tamanho do grãozinho de mostarda que você nem vê, você transporta até montanha. Você fala para a árvore, sai daqui e entra no mar. A árvore tem que sair e entrar. Olha que fé é essa que Jesus fala. Mas se São Paulo ele tem coragem de falar isso, gente, quem dirá Nossa Senhora, hein? A plenitude da graça de Nossa Senhora. E eu torno a dizer contra o protestantismo. Como que o protestante ele tem coragem de falar que Nossa Senhora é reduzida a nada? Para eles, Nossa Senhora é reduzida a nada, ela não é ninguém. Se São Paulo, um Zé Peba, igual eu e você, tem coragem de falar isso porque ele viveu a santidade plena. Ele é aquele que foi para o terceiro céu, ele não pode dizer o que ele viu lá. Fala que não é ele mais que vive, é Jesus que vive nele. Imagina Nossa Senhora que trouxe ele no ventre, escutou o coração dele, sentiu ele, deu do peito para ele, alimentou ele. E hoje eu faço até uma aspa antes de começar a falar a respeito do tratado. A gente olha para a pessoa de São José. Gente, quem é a pessoa de São José? Santo Afonso de Ligório ele fala que a autoridade de São José ela é tão grande, mas tão grande no céu, que ele dá ordem lá no céu para o próprio Cristo, para Nossa Senhora. Então, tipo assim, ele manda e não pede lá no céu. Da autoridade dele. É aquele santo que fez mais para Deus dormindo do que qualquer santo em vida acordado. São José ele fez mais para Deus dormindo do que qualquer santo acordado aqui nessa terra. É o homem que quando Jesus fica em Jerusalém, eles 3 dias procuram Jesus, Nossa Senhora de São José. Quando Nossa Senhora encontra ele no templo, ela chega até Jesus, ela fala, filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estava à sua procura. Nota essa palavra, Santo Afonso de Ligório vai dizer. Ela não fala eu e seu pai.
ela fala o seu pai e eu, ela coloca São José na frente, porque São José era o chefe da casa. Só que a igreja ensina isso. São José não tem nenhum santo da igreja que se iguala a ele, a não ser Nossa Senhora, que é maior que ele. Só que até Nossa Senhora é submissa a São José. Só que a igreja ensina o seguinte: São José, ele era contemplativo, ele era um homem do silêncio, ele era um homem de todas as virtudes, tanto é que é ele que foi designado para guardar, como nós lemos nas ladainhas dele aqui, ó, chefe da Sagrada Família, ele era o tutelador da Sagrada Família. Deus deu tudo na mão dele. Os padres da igreja vão dizer que a pessoa de Deus Pai aqui na terra foi São José. Olha a grandeza. Só que os santos da igreja ao mesmo tempo ensinam que ele a todo momento, ele sempre olhava para Nossa Senhora, ele buscava todos os detalhes de Nossa Senhora, como ela comia, como ela se sentava, como ela falava, como ela se colocava em oração, como ela adorava Jesus Cristo. E os santos da igreja, eles vão dizer que nesse mover, ele foi se capacitando cada vez mais. O que eu quero dizer para você? São José é um cara, um santo na igreja, que ele foi, como São Paulo falou aqui, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo vivia em São José a todo momento. Só que um detalhe, São José, ele catava Cristo no colo. E isso, a afinidade dele para se tornar o grande santo que ele é, foi olhando para Nossa Senhora. E é isso que São Luís, ele vem falar nesse penúltimo capítulo, no capítulo 7. São Luís agora, ele entra no mistério do que nesse capítulo 7? Ele vai dizer aqui, ó, que você olhando para Nossa Senhora, eu posso acrescentar como São José, nesse dia de hoje que a igreja celebra ele, olhava para Nossa Senhora, São Luís ele fala, a devoção vai te trazer um efeito maravilhoso na tua vida. Aí no artigo 1 do capítulo 7 ele fala, qual que é o primeiro efeito que essa devoção vai trazer para mim e para você? São Luís ele diz aqui, é o conhecimento e o desprezo de si mesmo. Então essa devoção, ela vai dar o conhecimento da sua própria pessoa para você. Por quê? Porque a gente vive numa cegueira. A gente não tem o costume sempre de fazer isso aqui, ó, apontar o dedo para alguém. Olha lá a cagada que fez dentro da igreja. Olha aquele vizinho ali, olha o que ele tá. Só que quando a gente faz isso aqui com esse dedo, tem 3 aqui voltando para você. São Luís ele fala isso, o efeito dessa devoção ela é tão grande que vai te dar o conhecimento de você mesmo. Você vai começar a se monitorar e ver que os defeitos dos outros talvez você tenha maior. E aí São Luís fala, você vai começar a desprezar você mesmo. Porque não é isso que Jesus ele fala no Evangelho? Quem não odiar a si mesmo, não se renunciar a si, não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Jesus ele fala isso no Evangelho. Se eu e você não desprezarmos nós mesmos, a gente não é digno dele. Por quê? Porque cabe uma humildade profunda, gente, para a gente ser santo. E aí São Luís ele fala, o Espírito Santo nos mostrará as nossas imperfeições. Por quê? Por causa da profunda devoção que a gente precisa ter nela. É muito mais fácil o Espírito Santo agir na vida de uma pessoa assim. Então o Espírito Santo, ele fala, vai mostrar as nossas imperfeições, o que a gente precisa corrigir. Então hoje você vai, igual eu participei da missa de São José hoje, eu olhava para aquele homem com o menino Jesus aqui no braço, aqui a imagem dele, eu olhava para mim e falava, meu Deus, como eu preciso melhorar como pai de família. Mas como que você consegue fazer isso? Eu vou para a missa aqui, ó, rezando o rosário, o Espírito vai mostrando suas imperfeições. Você está aqui com a mãe, ó. E aí São Luís ele fala, Nossa Senhora nos mostrará como nos desprezar a nós mesmos. São Luís ele fala, Nossa Senhora vai mostrar para você como você deve desprezar você mesmo. Então a gente não precisa ver Nossa Senhora. A gente tem que olhar para a pessoa dela, por exemplo, quando Santa Bernadette pergunta para ela, debaixo do monte de sofrimento, mas eu não vou ter alívio, eu não vou ter uma graça aqui nessa terra. Nossa Senhora, ela fala isso para ela, você não vai ter nada aqui. O que eu te prometo não está aqui, está lá no céu. Então aqui, gente, Nossa Senhora, ela mostra para mim e para você que a gente precisa desprezar a nós mesmos. Aqui não é uma vida de alívio. Torna a repetir a palavra do Evangelho de Cristo. Quem não odiar a si mesmo, não desprezar a si mesmo, não é digno de mim.
Então o Espírito Santo, olhando para você, tendo devoção a ela, São Luís ele fala nesse primeiro artigo, vai ensinar você a olhar para você mesmo, ver seus próprios defeitos. Parar de olhar para você mesmo. Hoje, por exemplo, eu estou lá na missa, gente, é hábito, gente. Isso é do ser humano, é o pecado que habita em nós. O padre ele não é para descer do púlpito enquanto ele tá fazendo homilia, ele precisa ficar lá. Mas o padre, ele sai de lá e vem passeando no corredor, se desfilando, ele vai e volta. O que o coração do pecador já começa a pensar? Esse homem fica desfilando, moço, era para ele estar lá em cima. Mas escuta, quando eu vou em grupo de oração para lá e para cá, na hora Nossa Senhora tá com isso na minha cara, você também anda para um lado e para o outro. Aqui eu fico parado porque eu não tenho espaço, senão tava andando para lá, eu venho para cá, eu fico igual um jumento andando. Então, Nossa Senhora ela começa a mostrar que você não é melhor que ninguém. Então você está apontando o dedo para o padre, mas e você, Euclides? É isso que eu estou querendo dizer para você. Nossa Senhora, ela é implacável, ela não deixa você desalinhar. Ela quer que você se mantenha firme na fé, buscando a santidade para entrar no céu. E aí São Luís ele fala no segundo artigo, a participação da fé de Nossa Senhora. Nessa devoção eu e você vai participar da fé dela. E aqui entra uma teologia profunda. Ele diz aqui, ao entrar na glória, ela não perdeu a sua fé como nós, porque Santo Tomás de Aquino, ele ensina que quando eu e você morrer, se a gente for para o céu, lá você já não vai ter mais fé, você vai perder a tua fé. Por quê? Porque quando você entrar no céu, você já não vai mais necessitar de fé, porque você já vai ter o próprio Deus lá. Você vai ter a companhia dos santos, dos anjos, de Nossa Senhora e da Trindade Santíssima. Lá não se exige mais que você tenha fé. Você não precisa mais acreditar em nada, porque você já vê tudo em plenitude, você está me entendendo? E aí ele fala, Nossa Senhora é a única que entrou no reino do céu e não perdeu a fé. Ora, mas isso implica em pecado. Só precisa ter fé aquele que é pecador. Como que ela entrou no céu e ela ainda guardou a fé e não perdeu a fé, como eu e você vai perder se entrar lá? Aí ele explica porque ela guarda a fé dela. Ela guarda a fé dela para repartir comigo e com você, ele vai dizer. Deus conservou a fé dela lá em cima. Não por incredulidade dela, mas por plenitude. Para quê? Para ela repartir comigo e com você. Então você imagina você ter um amor profundo por ela e ela repartir a fé que ela teve com você. Isso é muito grande, gente. É muito grande. E aí ele fala, o teu medo das coisas de Deus. Medo das incertezas dessa vida, das doenças, dos problemas psicológicos que a gente sofre ao longo da nossa vida, remorso, ela vai extirpar. São Luís fala, a tua tibieza, a vontade às vezes de não rezar e ficar à toa, a gente é propício a isso a todo momento. É muito mais fácil eu catar um celular na mão, ficar vendo algo, uma notícia, qualquer coisa aqui, do que eu pegar um terço na mão e rezar. Ainda mais nos dias que a gente vive nos dias de hoje. São Luís fala, essa tibieza, essa vontade de ficar à toa, ela vai começar a garimpar na tua vida. A fraqueza que a gente tem espiritual de não progredir na fé, São Luís fala, ela vai começar a garimpar. A sonolência que a gente tem, não o sono natural da gente dormir, a sonolência para ouvir a voz de Deus, para compreender aquilo que Deus quer na nossa vida, São Luís fala, ela vai extirpar. Ela vai modelar isso na nossa vida. Pela fé que ela tem, que era avivada, ela vai tirar a mornidão minha de você e vai nos modelar segundo os princípios da fé que ela teve. Isso é muito profundo, gente. Como obter isso? É mergulhando nela. Terceiro artigo. O puro amor que ela teve, ela vai dar para você também. Aí ele fala, o escrúpulo, o medo do temor servil, o medo de ir para o inferno, então por isso que eu estou aqui nessa capela hoje, que eu tenho medo de ir para o inferno, então tenho que servir a Deus, isso aí não vai mais existir na minha vida e na sua. Então você já não vai mais numa missa, por exemplo, do sábado à noite aqui ou no domingo, por obrigação. Você vai porque você ama. Então São Luís fala, aquele temor servil, ela vai arrancar, ela vai te dar um puro amor de Deus na sua vida. E aí ele fala, se cairmos, não teremos receio, ela nos sustentará.
Gente, como é maravilhoso ter uma devoção profunda a Nossa Senhora. Como é bom, porque torna a dizer a passagem que nós lemos aqui hoje. Se São Paulo fala que Cristo está vivendo nele, ele que nasceu pecador como nós, imagina ela que portou Cristo com ela e ainda ficou com ele 30 anos oculto. Se uma pessoa dessa fez tudo isso, São Paulo nos ajuda com todas as cartas dele, não lembro se é 22 ou 23 cartas dele, 18, não lembro. Você acha que é 23, 27 o Novo Testamento? Ah, não lembro. Se as cartas dele ajudam a gente até hoje, imagina a intercessão de Nossa Senhora na minha vida e na sua. Como que não é grande? Então assim, essa devoção chama eu e você uma profundidade muito grande. Aí ele parte para o 4º artigo, dizendo que a devoção a ela traz uma grande confiança em Deus. E uma confiança profunda nela. Ele vai dizer aqui, por quê? Primeiro, porque nós não vamos mais nos aproximar de Deus sem ela. Isso já foi falado em outros capítulos, mas convém a gente repetir. São Luís fala, o efeito é tão maravilhoso que você não aproxima mais de Deus sem ela. É tudo por meio dela e com ela. Até em São José a gente vai sempre lembrar o nome dela quando a gente reza para São José. Não tem mais como ficar sem ela. Isso a gente vai tratar no outro capítulo, no último capítulo, no capítulo 8º, mas convém a gente dar uma palhinha aqui. A tua comunhão nunca mais vai ser sem ela. Foi para a fila da comunhão, você já vai com ela, comungar com ela. E eu meditava isso hoje, pedindo a intercessão de São José na fila da comunhão. Levo sempre o Francisco do meu lado. Ao que chegou lá, você não pode comungar, né? Você é criança de 6 anos. Você chega lá, você faz o sinal da cruz e manda um beijo para Jesus no Santíssimo Sacramento. E eu dou a mão e agarro a mão dele aqui. Ele tem medo de se perder naquele fila, naquele mundaréu de gente. Eu fiquei pensando, Nossa Senhora faz a mesma coisa comigo. As minhas incertezas aqui da mente, ela agarra eu na fila da comunhão com a mão aqui, ó, ou no pescoço, a gente é meio jumento, desenfreado, e ela guia o ser certo para o Santíssimo Sacramento. É isso aí que ela faz. Segundo motivo, ela vai administrar todos os seus bens. Já foi falado também, mas convém falar novamente. Vai administrar todos os seus bens. E quando São Luís fala isso, é bem material e espiritual, como nós falamos nos outros capítulos que passou. Tudo que você tem na tua vida, a administração vai ficar na mão dela. É ela que cuida. É ela que forja a tua vida. Terceiro, ela vai ser liberal conosco. Assim, se você for liberal com ela. Volta a dizer aquilo que nós falamos em outros capítulos. Por um ovo ela vai dar um boi. Então, se eu tenho liberalidade com ela, ela vai ter comigo. Se eu honro ela nessa devoção, ela também vai me honrar. Só que assim, gente, a gente precisa viver isso. Essa consagração, ela chama eu e você a mudar de vida radicalmente. E vamos começar pelo exterior. Pelas suas roupas, seu jeito de agir, de falar, o que você tem na tua casa. Tudo você precisa mudar para você começar a honrar ela. O livro do Eclesiástico, se eu não me engano, no capítulo 28, fala isso. O riso nos dentes, a roupa e o jeito de andar revela quem você é. Não é assim que fala. As pessoas não têm essa mania de falar assim, ó. O hábito não faz o monge. Faz sim. Eu falava isso para um amigo padre esses dias. Não tem necessidade mais da gente usar batina. Eu falei, tem sim, porque você vai no corpo de bombeiro, não tá todo mundo de farda lá? Você vai na polícia militar, como você identifica um policial? A farda dele cinza 38, aquele cinturão cheio de coisa que tem despendurado. O médico a mesma coisa, ele anda com o jaleco, o colete dele, o crachá indicando que ele é médico. O padre é a mesma coisa. O consagrado, a Nossa Senhora que pendura uma corrente no braço e fala que é dela, ele também precisa ter uma conduta de Nossa Senhora na vida dele. Isso então Nossa Senhora vai nos modelando. Quarto motivo, não confia mais em mim mesmo, mas nela. Então essa consagração leva você a desconfiar de você a todo minuto e confiar somente nela. Somente nela. E aí ele parte para o artigo 5º.
a comunicação da alma e do espírito de Nossa Senhora. A alma e a comunicação do espírito de Nossa Senhora, eu e você vai precisar compreender. E ele fala aqui, ó: por cada um de nós ela glorificará a Deus, nos encherá de dons, por ver em nós a sua esposa, o Espírito Santo vai. Então São Luís ele fala aqui, ó: a alma de Nossa Senhora, o espírito dela vai glorificar a Deus a todo minuto, a todo segundo, por tudo aquilo que a gente faz aqui na terra. É por isso que essa consagração não é uma brincadeira. É por isso que essa consagração, ela chama eu e você uma mudança radical de vida. Há uma conversão radical. O que é uma conversão? É você tá indo numa mão aqui, ó, e você virar e voltar para trás. É uma conversão. Então essa consagração, ela chama a gente a uma conversão profunda de vida, para que a gente se comunique com a alma e o espírito dela, as atitudes dela. Por quê? Porque se a gente não viver isso, gente, o diabo ele vai acusar eu e você no tribunal divino. Ele vai falar: que porcaria de dia foi esse que você participou de tudo aquilo, você se consagrou, você ajoelhou diante dela, só que você não fez nada. Você foi enganado por mim a vida inteira, você é cabeçudo. Você mais envergonhou ela do que você glorificou. Então, gente, isso não é brincadeira, a gente precisa ter uma conduta. E se a gente procurar ter, ela vai glorificar a Deus pela alma de cada um de nós aqui. É assim que funciona. Artigo 6º. Nossa alma embriagada de Nossa Senhora vai trazer a imagem de Cristo. Aqui entra a passagem de São Paulo. Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Como São Luís está falando aqui, ó. A tua alma embriagada de amor por ela vai trazer a imagem de Cristo em você. Porque torna a dizer aquilo que nós falamos lá no começo. Essa consagração é a Jesus Cristo por meio dela. A gente que tem o costume de falar, eu sou consagrada, Nossa Senhora, é a mesma coisa. A gente tem esse costume. Mas o certo de falar, para que o padre não fique nervoso com você e ninguém desconfie, sou consagrado a Cristo por meio dela. Por quê? Porque unido a ela, a gente vai se assemelhar e trazer Cristo conosco. Fixado em Nossa Senhora, a gente vai trazer a imagem de Jesus Cristo conosco. É assim que funciona. É assim que funciona. E aí ele fala aqui, ó: se Nossa Senhora, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossa alma, pela fidelidade dessa devoção, a gente ser fiel nisso que a gente está fazendo aqui. Aí ele vai dizer, vai dar fruto a seu tempo. Nossa Senhora é a árvore da vida. Produziu o maior fruto de todos, que é o próprio Cristo. Se você cultivar essa árvore da vida, que é Nossa Senhora, no teu coração, com essa devoção, ele fala, você vai produzir o fruto a seu tempo. Isso é, Cristo vivendo na sua pessoa, como São Paulo diz. E aí ele fala, este fruto é Jesus Cristo. Por essa devoção se trabalha em lugar santo, que é ela. E aí ele termina dizendo, em pouco tempo você trabalha e você trabalha pouco. Volto no capítulo passado falando de Jacó. Jacó não saía de casa, Jacó ficava com Nossa Senhora, ele só buscou o cabrito, mas quem matou, limpou e temperou foi a mãe dele. Trabalha pouco, você não põe a mão em nada. Torna a dizer aquilo que eu falei aqui a semana passada. Eu venho de lá para cá, o trânsito está um trupé. Eu olho sempre para minha esposa e falo, olha aí, tá todo mundo saindo cedo e voltando tarde. Deus dá a graça da gente ficar em casa, trabalhar pouco, ficar com Nossa Senhora e não nos falta nada. Por quê? Porque se você se unir a ela, São Luís está falando aqui, você está trabalhando em lugar santo, campo santo, que é ela. Você trabalha pouco. E aí ele termina dizendo, nela não há noite. Isso é, você não passa apurado, basta você honrar ela. Basta você cultivar ela. Eu ensino meus filhos desde novo. Passou diante de uma imagem de Nossa Senhora, você tem que no mínimo fazer isso aqui, ou mandar um beijo para ela e falar um Salve Maria. Sabe por quê? Porque você olha para a história da igreja, São Bernardo ele fazia isso direto diante de uma imagem de Nossa Senhora. Uma vez ele passou despercebido às pressas e esqueceu. A imagem falou com ele. Nossa Senhora, escuta, onde você vai? Você não vai cumprimentar eu, não? Aí ele falou, minha mãe, me perdoa, Salve Maria.
É igual o Santo Afonso Rodrigues. Estava na portaria do mosteiro, ninguém aceitava ele, perdeu os 4 filhos e a mulher. Já era de idade, quis ser freio, falaram, não, você já é velho. Se você quiser, você fica aí na portaria, cuida da portaria aí da escola. Tinha uma imagem de uma senhora em tamanho natural, do meu tamanho assim, de madeira. Uma vez ele ajoelhando, ele rezava tanto o rosário que os dedos dele criou calo, de tanto ele rezar o rosário. Você imagina um negócio desse? Uma vez ele olhou para Nossa Senhora e falou, minha mãe, senhora, desculpa eu falar isso aí, mas a senhora é incapacitada de amar eu do jeito que eu amo a senhora. A imagem criou ouvido e deu um tapa na cara dele. E Nossa Senhora falou para ele da imagem, você nunca fala que você é capaz de amar eu mais do que eu amo você, filho. Nossa, ele ficou vermelho na hora, ficou mais apaixonado por Nossa Senhora. Ela não tem noite. Se você fizer essa consagração a Cristo por meio dela, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. E aí Santo Agostinho ele fala, que é para mim a frase mais importante desse tratado, que agora você vai compreender o tratado inteiro, creio eu. Santo Agostinho ele vai dizer, Nossa Senhora é a forma Dei, forma de Deus. Qualquer santo que se lança nessa forma, sai moldado em Jesus Cristo. E aí você vai poder dizer, não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Só que aí São Luís ele pega essa frase de São Luís e fala assim, ó, lançado nesse molde divino, breve fica moldado em Cristo. Ao contrário do martelo e do cisel, porque antes de existir as imagens que você joga o líquido no molde para sair a imagem, era tudo no cisel. Ou a imagem era de madeira esculpida, cisel aquele talhador e o martelo, ou era de madeira ou era de pedra. Só que São Luís ele fala, aqui acontece um problema. Se você for talhar no cisel e no martelo e você lascar um dedo aqui, você estragou a imagem, você perdeu a imagem inteira. 4 meses você está trabalhando para dar forma aqui numa pedra bruta. Você está terminando, se você quebrar o dedinho, como é que você restaura? Se o senhor está pagando 10 mil reais numa imagem de pedra, e o moldador, o artífice, traz para o senhor com o dedo colado do super bom, o senhor ia querer pagar 10 mil? Então, para aquele que procura talhar a vida dele espiritual no martelo e no cisel, isso é, sem o auxílio dela, ele corre um grande risco de errar. Corre um grande risco de errar. E aí São Luís fala, Nossa Senhora ela é uma forma. Hoje as imagens sacras é feita assim, isso aqui é feito desse jeito. Então a forma de silicone, joga a resina ou o cal, o gesso, cal, né? Cal, que fala? Gesso, o gesso. O gesso em pó aqui dentro e tira a imagem perfeita. Não tem perigo. Se quebrou aqui, é só quebrar tudo, derreter na água, jogar no molde de novo, vai sair a peça inteira. Ele fala, a devoção a Nossa Senhora é esse molde. Você se lança nesse molde, ela te modela em Cristo, porque ela foi o molde de Cristo. Gerou Cristo aqui dentro, moldou Cristo aqui dentro. Então se você quiser talhar um caminho por nós mesmos com martelo e cisel, você corre um risco de errar e perder toda a obra, isso é, ser condenado. Mas se você abraçar essa devoção, ter amor por ela, se jogar nesse molde, você vai ser formado em Cristo. Só que tem um detalhe, São Luís ele fala, para poder entrar no molde precisa estar em estado líquido, seja o bronze, seja o gesso, seja a resina ou seja o barro. O que ele quer dizer com isso? Você precisa se desfazer da tua vida velha, começar uma vida nova. São Luís fala, você precisa se derreter, renunciar a si mesmo, desprezar a si mesmo. Quantas coisas que eu já não renunciei na minha vida para me buscar ficar com ela. Televisão já vai para quase 10 anos que eu não tenho mais em casa. Não perco tempo com futebol, não perco tempo com nada, Os meus amigos criticam, eu falo, mas isso não tem nada a ver. Eu falo, você não tem nada a ver, porque você não entendeu isso aqui. Eu quero estar com ela, futebol não salva eu. Aqui pode me salvar. Os passatempos desse mundo, as bobeiras desse mundo para mim não convém. Esses dias meus filhos foram na casa da minha irmã tem uma piscina na casa dela, aí chique. Quem que não queria ter uma piscina em casa com esse calor? Todos entraram tudo dentro da piscina. Só que entraram tudo de roupa, porque eles sabem que eles não podem ficar pelados. Minha mulher falou, você não vai ir? Eu falei, eu tenho
tamanho para ficar nadando e eu não sou jacaré para ficar dentro d'água. Falou, não, mas você não vai para nadar, você vai para ficar lá conversando com nós. Eu falei, não, vou ficar aqui lendo. Aquele dia que eu fiquei lendo das 9 da manhã, estudando e rezando no sábado, eu montei uma pregação tremenda que eu vou fazer num retiro aí. E Deus falava no meu coração. Se você tivesse ido, eu não tinha te dado essa graça. Então, gente, o que eu quero dizer para você? É pecado eu ir lá? Não. Mas convém eu ficar naquilo que ela quer que eu fique. Para quê? Para que eu seja modelado em Cristo. Para que eu busque aquilo que é do alto. Colossenses 3:1. Busca aquilo que é do alto, não aquilo que é da terra. Aquilo que é da terra passa. E aí ele fala, ó, artigo 7º, a glória de Deus. Se você viver essa devoção, você vai ver a glória de Deus. E ele diz, se fielmente você observar essa devoção aqui, ó, você dará a Jesus Cristo maior glória em um mês do que qualquer outra devoção em muitos anos. Olha que tremendo. Vou ser ousado agora para falar isso para você. Se você viver essa devoção, você vai dar maior glória a Deus do que, por exemplo, uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que você demora anos para poder viver ela, buscando apostolado até pôr a fita, até viver as primeiras sexta-feiras do mês. Através dessa devoção, ela te encaminha para o Sagrado Coração e você vai dar mais glória a Deus em um mês do que qualquer devoção num monte de ano que você procura ter. E aí ele fala aqui, terminando já. Ela deu mais glória a Deus, fiando uma roupa, costurando um remendo da roupa de São José, ele fala, do que um São Lourenço mártir, por exemplo, que foi grelhado numa churrasqueira vivo. Todo mundo sabe essa história, né? Pegaram o São Lourenço e falaram, nós vai assar você como um contrafilé agora. Cataram ele uma grelha, como de churrasco grande que os romanos faziam para lascar com a vida dos cristãos. Meteram o carvão embaixo e fogo voando para todo lado e tacaram São Lourenço lá em cima. Só que São Lourenço ele estava tão unido a Deus que quando o fogo estralou tudo as costas dele, descarnou tudo, queimou tudo, ele dava risada na grelha e falava, ó, esse lado tá bem assado, vira eu do outro e asso o outro. Mas olha o que São Luís fala para terminar esse capítulo. Nossa Senhora deu mais glória a Deus remendando uma roupa com uma agulha do que um São Lourenço morrendo desse jeito aqui por Deus. Por quê? Porque Nossa Senhora é a suma perfeição, gente. Nós não tem teólogo nesse mundo que consegue expressar a magnitude de Nossa Senhora. Não tem santo na igreja que consegue. São Luís, eu acho que ele foi o mais próximo para falar dela. Porque ele pegou também de outros santos. Aí ele termina dizendo, tudo que eu e você fizer a ela vai estar junto para fazer a Deus. Ela vai estar junto para fazer a Deus. E aí ele diz, quando você louvar, amar e honrar, ou lhe dar algo, Deus é louvado, é amado, é honrado e recebe tudo por meio dela. E aí eu termino aquilo que nós recita ali no Magnífico. Que ela vai dizer, a minha alma glorifica o Senhor. Então quando Santa Isabel cumprimenta ela, elogia ela, ela não se autoelogia. Ela recita o Magnífico. Santa Isabel cumprimenta ela já começa, ó, a história diz que ela se colocou de joelho diante de Santa Isabel. Era para Santa Isabel ficar de joelho diante dela. Mas ela fica de joelho, ergue os braços para cima e recita esse cântico aqui. A minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque ele olhou para a sua pobre serva. Então São Luís ele termina esse 7º capítulo dizendo isso para você. Tudo que você fizer para ela, ela está lá no céu dando glória a Deus. Então você não está fazendo para ela, você está fazendo para Deus. Então termina esse 7º capítulo, nos encaminhando para o 8º, que vai ser as práticas dessa devoção, que é muito importante semana que vem. Convido você a não faltar, para que você fique na presença dela, para que você se lance nesse molde, para que ela possa moldar eu e você, que ela possa transformar eu e você. Por quê? Porque tudo isso que a gente faz, meus irmãos, que você faz na tua vida, a tua disponibilidade de estar vindo aqui, creia nisso, não é palavra minha não, é de tudo aquilo que eu busquei ler. Deus vai recompensar você.
Se ele fala que com um copo d'água ele vai honrar você, imagina você honrando a mãe dele, o que ele não vai fazer com você? Então eu termino dizendo para você isso.